Existem regras, né? E ele não duela com o caráter dele. Deus não duela com o caráter não joga dele. um Hadouken. Não. E o que acontece? Você sabe que eu não sou advogado, mas eu acho que eu não vou cometer nenhuma sandice no que eu vou dizer. Há coisas que são legais, porém não são morais. Com certeza. Tá certo? Tá. Então, o nazismo que o diga. O nazismo que o diga. Tudo era legal. O diabo nunca teve direito moral sobre o mundo. Mas ele teve direito legal. Porque quando Adão e Eva entraram em rebelião contra Deus, eles passaram para o inimigo de Deus a chave do mundo. E só havia... Estou usando linguagem figurada, claro, né? Claro. E só havia uma forma de o mundo voltar se o sangue fosse derramado. Deus não podia simplesmente falar, acabou, revoguei, volta a ser o que era. Exatamente. Se foi quebrado o pacto, foi quebrado o pacto. Foi quebrado e tinha que ser restabelecido. E o sangue tinha que ser derramado. E Deus falou... Os sacrifícios não resolviam isso? Não. Os sacrifícios de animais? Não, e nem de jeito nenhum. Não, né? De jeito nenhum. Aquele sacrifício de animais era apenas um símbolo. A gente pode até depois entrar na questão da Páscoa, que estamos perto aí. Vamos falar. Apenas um símbolo que o livro de Hebreus vai trabalhar muito bem, falar o seguinte, daquele sacrifício infinitamente superior. Você está entendendo? Tremendamente superior. Então é o seguinte, só tinha dois jeitos de resolver, não. Ou Deus matava a humanidade e nós adquiríamos a consequência do mal, porque Deus falou que no dia que comeres vocês vão morrer, ou alguém morresse no nosso lugar. Vocês acham que isso passou pela mente de Deus, de simplesmente abandonar a raça humana ou destruí-la em algum momento? Eu creio que não. Não, por causa da alteridade do amor divino, né? Por a essência, a expressão de 1 João, Deus é amor, né? Então, a surpresa é que o nosso erro, a nossa culpa, Deus resolve interferir no processo, pagando a minha culpa, a sua culpa, do Rodrigo e de todo aquele que... E por isso que, assim, esse lance de religião, como é entendida popularmente, é uma coisa meio esquisita, porque na Bíblia você tem um grande presente de Deus que é dado por uma atitude de amor incondicional e profundo, né? É isso que nós chamamos de graça. E se me permite, eu dou até um exemplo do sim, do ainda não, dentro disso que o Sayão falou. Jesus morreu, pelo menos pela cronologia que eu admito, no ano 31 da nossa era. Alguns colocam 33 ou 30, eu coloco 31. Tá. Só que no Apocalipse fala o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Como assim? Quer dizer, para Deus que está acima da dimensão do tempo e do espaço... Para ele não existe passado, presente e futuro, já tinha... está definido. Né? Já estava definido. O cordeiro, a decisão foi tomada lá atrás. Para responder a sua questão, se passou pela cabeça de Deus deixar para trás... Já estava tudo... E é o curioso que quando... E o hebraico é mais raro do Sayão do que a minha. Quando Adão e Eva caíram em pecado, eles se tornaram desnudos. E a palavra que aparece para desnudos ali é semelhante à palavra da sagacidade da serpente. Arum. Arum e Arur. Que exatamente. Seria o quê? O despido não era só fisicamente, não era sem roupas, era o quê? Além disso, o significado. Você quer falar? A sua área fica mais... Não, é que você tem, vamos dizer, um jogo de palavras onde uma coisa evoca a outra. Se estabelece um link, né? Então, quando eles estão desnudos, não é somente uma descrição, vamos dizer, fenomenológica, física deles. Aquilo aponta para um elemento que abre um espaço para uma conexão, ainda que não dá para desenvolver tanto, mas essa chamada aliteração, né, entre os dois, ela chama atenção, né? Porque a serpente, ou melhor, o serpente, que em hebraico é masculino, Hanahash, né? É o serpente? É o serpente, é uma coisa que é brilhante, assim, que chama atenção. Fulgurante. É fulgurante, né? Fulgurante. É uma coisa que brilha, é rocha. Não seria a nossa ideia clássica de serpente de hoje em dia? Não, dá-se até entender que depois da queda, a serpente virou esse... Que rastejou. Mas parece que tinha pernas. Mas a pele da serpente no sol, ela brilha, dependendo verdade. do tipo. Agora, o interessante é que Deus falou, no dia que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Aí vem a questão que ele falou, do desnudo, né? Do Arum. Agora, olha que interessante. Se a gente for colocar assim, é como se antes Adão e Eva estivessem nus. Depois do pecado, ficaram pelados. Eu vou colocar uma distinção entre nu e pelado. Não entendi. O nu parece uma coisa mais... Assim, a gente fala até do nu artístico. O pelado é uma coisa mais feia. Carnal, é vergonhoso. O sujeito ficou pelado. Eles foram largados e pelados. Largados e pelados. Aí, a primeira tentativa de Adão foi resolver o problema por conta própria. Tô pelado,
Vou me cobrir. Vamos colocar a diferença de pelado e nu, né? Só para entender o hebraico ali. Vou me cobrir. Fez cintas de figueira, segundo o Gênesis, e cobriu a ele e a mulher. Tecnicamente falando, eles não estavam mais pelados. Só que quando Deus aparece no jardim pela viração do dia e pergunta de onde estás, ele falou, eu me escondi porque eu estava nu. Mas tecnicamente ele não estava nu. Aí a Bíblia fala que Deus fez para eles cintas de pele de animal e os cobriu. E tem um comentarista judeu, o Rashi, que é um dos mais famosos, né? O grande Rashi. Ele diz que Deus ali fez o primeiro sacrifício. É uma coisa que a gente não pode falar explicitamente do texto, mas eu acho que eu tô abre um caminho para isso. Abre um caminho, porque matar um animal, eu tenho duas opções. Ou Deus criou a pele morta. Acho que não. Ou Deus fez o primeiro sacrifício ali. Cara, que bonito o primeiro isso. cordeiro. Essa ideia eu não tinha pensado. E esse assunto vai ser desenvolvido depois no Novo Testamento, que nós precisamos de nos cobrir da justiça de Cristo. Entendi. Simbolizada naquilo ali. Se cobrir com a pele de animal versus Se cobrir a folha de figueira. Qual é a diferença? A figueira é a atitude humana, legalista, de tentar resolver a coisa tapar o sol com a peneira. Exatamente. Independência e autonomia. E a outra não, a outra é aceitar a justiça e o cordeiro. Porque assim, na hora do pecado, né? O que acontece? Era pro Adão para... Peraí, deu ruim, né? Ou que eu fui no papo da serpente. Eu dou serpente, eu e a mulher e tal. E não deu o que ela falou. Então vamos voltar atrás. Mas o que acontece? A autonomia humana, esse distanciamento, né? Não só é marcado por essa atitude, como também uma tentativa de resolver a coisa, né, sem voltar para buscar Deus. É como uma criança que comeu chocolate escondido, entendeu? Ele tá com a boca suja, mas não sei de nada. Não fui eu. Não tem nada a ver. Aí tem um cara que é um pensador assim, de muita expressão, dinamarquês, que marcou a história, chamado Søren Kierkegaard. Ele disse duas coisas muito interessantes. Ele disse que o problema do ser humano é que ele se desespera por ele ser um ser contingente, limitado. Então, quando ele bate o olho e vê a realidade e se sente o nada que ele é, o grãozinho de poeira, ele entra num desespero existencial profundo. Daí ele pula para uma outra coisa, ele quer ser o ser absoluto. Então, no fundo, ele vai do desespero / medo para uma arrogância. Exatamente. Esse é o drama da... Porque é isso. O que a galera faz hoje em dia, em grande parte? É uma reedição disso. O ser humano quer ser o rei da cocada preta, ele quer ser o dono do pedaço. Acumular dinheiro, fama e tal, mas... Depois ele entra na droga e se joga no chão. Depressão. E ele vai fazer dois erros que não são necessariamente contraditórios. Ou ele vai se divinizar, ou ele vai divinizar algo, que é o famoso ídolo. Tem um livro chamado A Negação da Morte, Denial of Death. Esse dia que eu descobri que tem em português o livro, do Becker. Sim. Muito bom esse livro. O Becker, ele fez uma análise, o seguinte, o que o ateísmo, o materialismo trouxe para o mundo? A realidade, a certeza, entre aspas, que não tem Deus, não tem salvação, não tem redenção, não tem ressurreição. A vida é só essa aqui. A repressão do inconsciente transcendental. Exatamente, o Karl Rahner, né? Poxa, transcendental sobrenatural, né? O Vitor Frankl também. Do inconsciente transcendental. Tá. Porque existe um lance de espiritualidade. Não tem como negar isso. E quando você suprime isso, o ser humano vai fazer xixi para algum lado. Aí o que o Becker fala? Ele fala então que nós criamos o romance apocalíptico. Essa é a expressão que ele usa. O que é o romance apocalíptico? Você começa a divinizar o amor, o eros, o sexo. Aí você vê realmente a paixão que o pessoal tem pelo sexo. Muitas músicas hoje parecem com salmos. Só que enquanto o salmo, o objeto da devoção é Deus, o objeto da devoção é um parceiro. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Opa. Isso é uma mentira, isso é uma hipérbole. Por mais que você seja apaixonado, a sua vida não está dependendo daquela relação, você está entendendo? E o pessoal compra isso e vende isso. Então é mais ou menos esse jogo entre a autodivinização, que o Sion falou, e a divinização de algo que é o ídolo. A idolatria. Que pode ser dinheiro. Pode ser o dinheiro, sexo. Aí dá esse vazio. Que é o like. Que é esse vazio tremendo. Que é uma forma disfarçada de adorar a si mesmo. Exatamente. Né? Porque nenhum ídolo é alguma coisa em si. É um espelho, né? Onde a pessoa de fato projeta, né? Você acha que na nossa história, quando o ser humano estava adorando um ídolo, ele não estava vendo alguma coisa sobrenatural nele? Sim, do ponto de vista religiosa. Religiosa. Do ponto de vista psicológico. Me proteja. Do ponto de vista psicológico, eu quero quebrar a cara do cara. O que eu faço? Preciso do Deus da guerra. Ô Marte, me ajuda aqui.
Eu quero cair na gandaia e arrebentar a boca do balão. Baco. Então... colheita. Exatamente. Séries. Então eu faço uma conexão, né? No fundo, o cara adora ser assim mesmo. Só que isso dá uma exaustão que é barra pesada. E com um agravante, né? As pessoas não são moralmente melhores que os deuses que elas adoram. Exatamente. Como assim? Ela começa a se tornar semelhante àquilo que ela começa a idolatrar. Ah, entendi. Você está entendendo? Ela é um espelho do que... Exato. Ou os deuses são espelhos... Por exemplo, no Israel antigo, o pessoal adorava o Baal. Logo começava o deus da fertilidade, o deus da chuva, que trazia para os cananeus. Dos babilônicos lá. Não, é que o dinheiro mesmo, assim como vai parecer mais tarde, né? O meu carro, que vai ser mas na época da invenção da moeda. Eu tô com outro nome do demônio que é relacionado ao dinheiro. Ao Mamon? Mamon. Isso é no Novo Testamento. Isso é depois. Mas é bem depois. Mas o Baal, quem gostava do Baal, partia pra Baalada, né? Nossa! Toma, Paquito! Baladeirão, vai lá pro Balada, né? Pra tomar uma birita, uma porrada. Agora, já que vocês estão rindo aqui, eu lembrei, só retomando um pontinho aqui, me lembrei desse negócio do pessoal ficar pegando apocalipse de jornal e... a gente não fechou esse... Eu vou dar um exemplo cômico, mas ele ilustra o absurdo que pode chegar. Esses dias um pastor amigo meu estava contando que um sujeito, ele falou que ele assistiu essa reportagem. Ele falou, eu vi na hora que estava passando. Sabe esses programas de reportagem, sensacionalista, né? E o sujeito que ele dizia que era Jesus, e os camaradas flagraram o sujeito roubando uma loja. E quando eles o prenderam, mas por que você eu sou Jesus, e por que você estava roubando a loja? Para cumprir a profecia. Como que fala que eu virar como ladrão? Jesus virá como ladrão. Ele inesperado, então ele estava roubando. Ele estava roubando para cumprir. Hein? Você está entendendo? Então, assim, de uma história meio exasperada como esta, a outras ridicularidades mais comuns, nós temos hoje realmente, esse foi um dos alertas de Cristo. Virão falsos profetas, falsos mestres. E o curioso, já para fechar essa questão do Apocalipse, do sim, do ainda não, quando Jesus em Mateus capítulo 24, que a gente chama de o pequeno Apocalipse. Por que é o pequeno Apocalipse? Porque esse capítulo de Mateus é uma profecia do fim do mundo. Tá. Porque Jesus estava em Jerusalém, e o Saião conhece muito bem lá. Eu espero que um dia você vá com a gente para lá. Só para você ter uma noção, só uma das pedras ali do muro de amarração, porque o templo ele tem, eu chamo de caixote, tá certo? Que Herodes mandou construir, foi terminado por Herodes Agripa, mas o Herodes Grande começou. E aqui no meio assim ficava o templo. Então o templo, não sei se a câmera está pegando, é como se o templo ficasse aqui no meio assim, ó. Que assim agora pega. O templo ficasse aqui, né? E aqui tinha esse muro de arrimo aqui. Uma plataforma. Uma plataforma mesmo. E aqui no miolo era o Monte Moriá, que não dá para ser visto mais porque cobriu. Só aqui atrás ficaria o Muro das Lamentações, ou o Muro Ocidental. Só uma das pedras aqui tem 13,8 metros de comprimento sem emenda. Uma loucura aquilo. Imagina o tamanho disso. Sem emenda? Sem emenda. Pedra de calcário, né? Caramba. Isso é uma das pedras. Aí os discípulos... 650 toneladas. Uma pedra. Aí os discípulos, diz Mateus capítulo 24, estavam admirados com tudo isso aí que eles viram e tudo mais, que apesar do templo ter sido destruído, uma parte desse muro de arrimo está hoje ainda de pé. Aí a gente entende. Aí Jesus olhou para aquelas pedras e falou assim, olha, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí o pessoal ficou com a pulga atrás da orelha. Aí quando chegou no Monte das Oliveiras, eles perguntaram, Senhor, diz-nos, lado daqui. Quando acontecerá, exatamente, porque é o lado do Oriente, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Aí Jesus, a primeira coisa que ele falou é o seguinte, vejam que ninguém engane vocês. Porque certamente vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras. Não se assustem. É necessário que ainda aconteça, mas ainda não é o fim. Sim. Então é isso. Então fica guerras e rumores de guerras ficar pegando guerra acontecer como sinal do fim é distorcer a própria palavra de Jesus. E Jesus diz ainda, na hora em que vocês não pensarem, é que virá o Filho do Homem. Exatamente. Então não dá para colocar na agenda. E tem um detalhe interessante, nesse Mateus 24, versículo 14. O Evangelho, né? Está escrito que o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações. Nações significa todos os povos e etnias
que isso é um contingente hoje de mais de 7.500 povos e etnias diferentes. Só um lugar como a Indonésia e como a Índia, cada um deles tem mais de 1.000. E esse evangelho não chegou a todas as etnias. Então, assim, o pessoal que quer marcar a vinda de Cristo na agenda antes do tempo, pelo menos deveriam considerar essa realidade, porque, de fato, é verdade que, olhando para a história bíblica dos tempos de Jesus para cá, num certo sentido, os últimos dias já começaram naquele tempo e se aproxima, mas não dá para a gente dizer é amanhã, é depois da manhã, é daqui a 5 anos, 10 anos. Esse tipo de atitude é absolutamente contrária ao espírito do Apocalipse. O Apocalipse não foi escrito para satisfazer a curiosidade de ninguém e nem para ninguém colocar nada na agenda. Foi escrito para você ser um tipo de pessoa impactado pela bênção, pela graça de Deus, para ter uma vida diferenciada desse mundão doido que está aí. Exatamente. Esse que foi o objetivo. E o curioso é que esse versículo que ele citou, que ele vai falando assim, não é o fim, é o princípio das dores. Aí quando ele fala, será pregado o evangelho do mundo, então virá o fim. Exato. Então esse é o grande sinal, sabe? Esse é o grande sinal. E o curioso é que Jesus fez uma mescla ali. Ele misturou eventos relacionados ao fim do mundo, à volta dele, com a destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70. Ele fala, quando vocês viram o abominável da desolação... Que faz parte pro jeito hebraico de pensar. Exatamente. Você está entendendo? Então, olha, quando Jerusalém for cercada de exércitos, fujam para as montanhas, as mulheres estiverem grávidas naquele dia, aquela coisa. Ele falou de uma realidade dali. Entendi. Então, é aquela questão. Eu tenho que desejar a volta de Jesus, ficar atento aos sinais dos tempos que ele falou, né? Você sabe reconhecer os sinais dos tempos e não sabe reconhecer quando a figueira, né? E não sabe reconhecer os sinais dos tempos. Então, são os dois extremos que temos que evitar. É o extremo do sensacionalismo. Interpretar os sinais dos céus. E dos céus e não sabe interpretar os sinais dos tempos. Então, é o extremo do sensacionalismo e o extremo do meu Senhor tarde vem, que também é um processo perigoso, que eu chamaria de desescatologização da igreja. A pessoa já fala, não, vai ser, isso vai demorar muito. E a volta de Cristo já não é mais um ardor. Sabe quando é que começou a desescatologização da igreja? Quando? Quando Constantino começou a dar poder para a igreja no quarto século. Por quê? Porque a igreja agora não era mais perseguida, trocou as catacumbas pelos palácios romanos. Então, o ardente desejo pela volta de Jesus... Em português, claro, misturou política com religião. Exatamente. Aí, pra que... Sabe aqui a filosofia do cabanão mundão? Tá tão gostoso aqui, pra que eu vou almejar lá? E aí a cristandade acabou, vamos dizer, entrando numa pegada que era própria do Império Romano. Porque quando você lê o Novo Testamento, você tem um contraste, né? Roma acha que domina tudo. Roma tem o domínio sobre todas as nações. Aí o Evangelho chega com uma palavra subversiva, né? Como assim tem outro rei que não é César? Aí quando você pega Apocalipse 11:15, os reinos desse mundo agora passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para sempre. Poxa, o pessoal romano olhava um negócio desse. Roma eterna nas moedas, né? Vinha escrito assim, Roma eterna. O fogo de Roma jamais vai se apagar. Os caras nunca imaginam. Chega no Coliseu, o Coliseu é de emocionar, cara, porque você olha lá onde os caras eram mortos, onde eles eram comidos por leões, eram assassinados assim diante, e hoje você olha, você tem uma cruz lá, de onde o pessoal olhava. Então assim, ninguém consegue lidar com esse poder que vem de Deus do Evangelho e que não depende de força humana. Quando a cristandade, sem experiência de espiritualidade, virou um movimento político e dominou o processo, e eu acho que em grande parte isso ainda acontece hoje, aí perdeu a genuinidade da coisa. E acho que nesse ponto o Rodrigo tem razão, é que a coisa, assim, realmente, olha, a gente... O que você tem, por exemplo, de grandes construções na Europa? Isso nem era a expectativa de Jesus e dos seus discípulos. O que era? Eram os antigos templos para os deuses romanos, que agora viraram templos da cristandade. O nome basílica que a gente usa até hoje para a igreja era um nome que vinha de um templo pagão romano. É basílica. Basileus, né? Basileus, rei em grego. Rei em grego. E qual é o... Não tem também o lance do Armagedon ser uma região perto, né, no Oriente Médio? Nós vamos levar você lá. Quando você chegar lá e olhar, vai ser o fim do mundo a sua experiência. Como chama lá a região? É o Vale do Jezreel. Isso. Por que lá
tem gente que crava que lá eu tenho uma interpretação, não sei se o Sayão vai concordar, eu tenho uma interpretação... Eu acho que não, acho que eu penso diferente dele. Hein? Tá. Mas é até bom, vou colocar a minha, eu quero ouvir a sua também, sério mesmo. Eu tenho uma interpretação midrástica daquilo ali. O que eu chamo de midrash, né? Ele sabe? Midrash é uma forma de interpretação que os judeus fazem